Fala rapaziada, tudo certo? O Bahia perdeu para o São Paulo por 1-0 na Arena Fonte Nova na noite desta quarta-feira. É claro que eu vou dar alguns pitaquinhos sobre o jogo, né? Eu também, assim como o Rogério Ceni, achei que o Bahia não jogou bem e não mereceu sair com um resultado positivo de casa ontem. Mas eu queria comentar sobre uma situação que aconteceu após a partida, após o apito final. Algumas pessoas já sabem, quem não sabe eu vou contar agora. Rogério Ceni, após o apito final, bem descontente com o resultado negativo que o Bahia sofreu já nos acréscimos da segunda etapa, foi até o meio de campo onde estavam a maior parte dos jogadores e começou a mostrar esse descontentamento a alguns jogadores. Pelo vídeo, a gente pode perceber que o Vitor Hugo foi o atleta que mais teve esse contato com o Rogério Ceni. A gente vai te mostrar o vídeo agora, confira aí. Eu acho que a escalação de botar esse menino entrar com o Iago Felipe e deixar Everaldo no banco foi um bonito. E ao ser perguntado sobre o que aconteceu depois do apito final, o Ceni se explicou. Saca só o que ele disse. Nessa parte do jogo, o Vitor Hugo, no intuito de vencer a partida, foi por ataque e eu disse para ele que tem determinados momentos do jogo que a gente tem que manter a posição, que não pode ser uma decisão. Eu sei que todo mundo quer vencer, mas o ponto, ele era na ausência da vitória, do triunfo, esse ponto era muito importante para a gente. Então, nós não fizemos um grande jogo, primeiro tempo bem abaixo, melhoramos quando passamos por uma linha de 4 com o Everaldo na frente, tivemos 15 bons minutos com oportunidades, e que nós não podemos decidir por si só, de repente, momento, porque a gente quer vencer a partida, né, faltando que esse ponto, amanhã nós amanheceríamos fora da zona de rebaixamento. Então, nós temos que proteger o ponto que nós tínhamos, né? E para que ele tivesse mantido a posição. Mas coisas de jogo e que são do campo. Agora, gente, o meu entendimento, né, após isso tudo que aconteceu, também após o direito de resposta do Ceni, eu acho que a gente tem duas vertentes para analisar essa situação. A primeira é que os jogadores podem entender, e aí eu não sei se o descontentamento foi exclusivo com o Vitor Hugo, já que o Ceni na coletiva foi o único nome que ele citou foi do Vitor Hugo, então eu não sei se exclusivamente foi com esse atleta ou com outros jogadores. Opinião, imagino que no vestiário tenha sido com mais jogadores ou com o elenco todo. Mas, de qualquer forma, vamos trabalhar como se realmente essa crítica, esse descontentamento tenha acontecido com todos os jogadores. Há duas vertentes. A primeira é de que os jogadores vão entender essa cobrança, vão levar essa cobrança como algo que tinha que acontecer naquele momento, vão assimilar e tentar levar isso como um combustível para que para as próximas partidas, eu já vou comentar sobre as próximas partidas do Bahia, do Vasco, do Santos, são os adversários diretos ali na luta contra o rebaixamento. E eles vão levar isso como um combustível para que consigam os triunfos nos próximos jogos. Essa é a primeira vertente que a gente pode levar como uma análise do que aconteceu após o apito final, né? Levar como algo positivo essa cobrança, entendendo que era o momento realmente de haver aquela cobrança a público. A outra vertente, já é a parte negativa disso, é que os jogadores entendam como que não fosse algo necessário naquele momento.
Não que os jogadores pensem que não deve haver cobrança, muito pelo contrário. Só que ao Rogério Ceni fazer aquilo dentro de campo, aquilo torna público para a mídia, para os torcedores, para as pessoas que estavam assistindo, sei lá, pela internet, ou para aqueles que estavam dentro do estádio. E os jogadores podem entender que aquilo não caiba naquele momento, né? Tipo, cara, não precisava ter exposto dessa forma, jogar para a torcida. E aí, o Rogério Ceni, seja com intenção ou não, algo que a gente não pode negar é que aquilo foi jogado para a torcida, né? Foi mostrado para a torcida o descontentamento do Rogério Ceni, seja com um, seja com vários jogadores, mas principalmente por tomada de decisão do Vitor Hugo, inclusive que ele citou na coletiva, em que posteriormente acabou causando o gol do São Paulo. E quando eu digo que o jogador não quer dizer que ele não aceite cobrança, mas imagino que os jogadores possam ter entendido, cara, o ideal seria aquela cobrança ter acontecido dentro do vestiário. Porque aí o vestiário você pode, claro, falar o que você quiser, claro, sem uma ofensa direta, enfim. Mas você cobrar, ser firme nas palavras, ou exatamente aquela ação que o Rogério Ceni teve com o Vitor Hugo. Agora, isso realmente pode cair mal para os jogadores, se inclusive a gente levar em consideração algumas coletivas do Rogério Ceni. Não é a primeira vez que ele individualiza alguma coisa, tá? A gente já viu algumas coletivas em que ele citou exclusivamente um jogador, ele não falou como um grupo no geral. Eu, Vinícius, como um produtor de conteúdo, eu não tenho que achar nada. Mas a gente sabe que para alguns jogadores, se você individualizar, não vou dizer a todo momento, mas algumas vezes isso realmente pode cair mal. E a cobrança, né? A forma como você vai cobrar, ela não é a mesma para todos os jogadores. Principalmente se essa cobrança for individualizada. Ela tem que ser... tem que haver um entendimento. E eu não estou dizendo que o Rogério não tem, tá? Mas estou dando uma suposição. Quando há uma cobrança, ela deve ser... se ela for individualizada, ela deve entender o contexto. Aquele jogador vai reagir bem? Como é que é o comportamento daquele atleta? Quando eu cobro mais firme, ele me dá uma resposta ou ele fica com menos confiança? Se eu vou e eu converso com um pouco mais de calma com esse atleta, ele fica relaxado ou aquilo dá mais confiança para ele? Então, aí sim, a minha opinião e o meu entendimento é que assim... Você não dá para individualizar, você cobrar individualmente da mesma forma para todos os jogadores. E eu não tô falando aqui que essa cobrança vai cair mal pro Vitor Hugo ou vai cair mal pro elenco. Mas é uma coisa que a gente tem que debater. Por quê? Porque todo mundo sabe que sempre foi, desde que o Rogério virou um treinador profissional, a pedra no sapato dele, as relações, a gestão de grupo. Eu sei que o Rogério tem uma vontade de conseguir os resultados positivos, os títulos, muito grande. E o que é o normal isso. Só que não dá para você colocar na mesma prateleira, você ter a vontade de vencer, com a cobrança de forma equivocada, tá? São duas coisas diferentes. Você tem que ter a vontade de vencer, mas você também tem que saber cobrar. E não é saber cobrar apenas, é saber como cobrar. Quem cobrar, da forma como cobrar, tá? E a gente sabe, o Rogério teve problema de relação no Cruzeiro e no São Paulo também, cara. No Flamengo surgiu boatos aqui, rumores de que ele teria problemas de relação. Mas todo mundo sabe que no Cruzeiro e no São Paulo ele realmente teve. Inclusive o Éder, atacante do Criciúma, que subiu da Série B para a Série A, jogou no São Paulo, trabalhou com o Rogério, brasileiro naturalizado italiano, jogou na Inter de Milão, disputou a Eurocopa, trabalhou com o Antônio Conte. Disse recentemente em uma entrevista para a ESPN que o Rogério é um fenômeno preparando os jogos, né? Então... Na parte tática, a gente também já elogiou muito a parte tática do Rogério aqui no canal várias e várias vezes, como ele tem o entendimento e o conhecimento do jogo, das questões técnicas, táticas, enfim. Só que o Éder falou que um problema do Rogério era essa gestão de grupo, era a relação com os jogadores.
E aí, isso abre ainda mais espaço pra gente debater isso. Eu não sei, cara, eu quero justamente saber a sua opinião, torcedor, porque eu não tô querendo aqui causar intriga, muito pelo contrário. Eu tô analisando os fatos e tentando entender o que pode acontecer após os fatos. De verdade, eu quero que o grupo entenda, assimile essa cobrança e sirva como combustível para as próximas rodadas. Já vou falar aqui as próximas rodadas. Mas será que isso vai acontecer? Eu não sei, cara. Eu acho que o Rogério assumiu um risco muito grande. Não de perder o grupo, mas dos caras pararem, pensarem, porra, precisava disso? No gramado? Enfim, são duas vertentes, são duas formas de pensar e eu quero justamente a sua opinião sobre esse assunto. E isso pode ter influência aí nas próximas partidas do Bahia. Por quê? Na próxima rodada o Bahia joga fora com o América Mineiro, tá? E aí já pensando no rebaixamento, né? O Santos, que é uma das equipes que tá também nesse confronto, né, contra o rebaixamento, pega o Atlético Paranaense fora. Então, em tese, o confronto do Santos é mais difícil que o do Bahia. E o Vasco também joga fora contra o Grêmio, também em tese é mais difícil que o do Bahia. Então, se o Bahia conseguir o triunfo, conseguir o resultado positivo, que é o mais normal, mais uma vez, na teoria, até porque o América já está rebaixado, imagino que já deve sair da zona do rebaixamento, porque não acredito tanto que Santos e que Vasco, os dois, vão vencer. Tá? Pelo menos um deve tropeçar, seja com um empate ou com uma derrota. Então é fundamental o Bahia vencer, conseguir o resultado positivo contra o América na próxima rodada. E por que eu tô falando isso? Para não chegar pressionado na última rodada. Quando eu digo pressionado, eu não quero dizer que o Bahia nesse momento não tá, muito pelo contrário. Mas quando eu tô me referindo a estar pressionado na 38ª rodada, é com a obrigação de vencer. Por quê? O Bahia pega o Galo, o Atlético Mineiro em casa na Fonte Nova. E o Atlético Mineiro lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos até o momento. Então, se o Bahia conseguir o resultado positivo com o América, imagino que já deva sair da zona do rebaixamento, né? E aí não vai ter a obrigação de chegar pressionado e de vencer o Atlético Mineiro. Imagino, né? É claro que o campeonato tá muito louco, é difícil a gente fazer projeções, mas eu tô imaginando um cenário mais ideal, não vou nem dizer próximo da realidade, porque, enfim, o campeonato está uma coisa de maluco, mas, enfim. Na última rodada o Santos pega o Fortaleza em casa. Fortaleza geralmente está jogando melhor fora do que em casa, né? E o Vasco também joga em casa contra o Red Bull Bragantino, um confronto muito difícil, né? O Bragantino ainda lutando por uma vaga na Libertadores, né? Joga hoje, inclusive, né? E o Cruzeiro, né, que eu não citei, também joga hoje contra o Furacão em casa. Acho que se o Cruzeiro... Bom, não coloquei o Cruzeiro nessa briga, apesar de estar, porque imagino que o confronto, a competição do Bahia seja contra Santos e Vasco. Então, assim, na próxima rodada, cara, é fundamental o Bahia conseguir os 3 pontos. É inegociável, infelizmente eu não tenho que falar aqui pro torcedor. Vai ter que vencer o América, cara. E agora é aquela questão, os atletas vão reagir bem, o Vitor Hugo, os outros jogadores, ou o elenco todo vai reagir bem sobre o que foi feito dentro de campo após o apito final? Não sei, cara, não sei. Essa é a dúvida que eu deixo pra você, torcedor. Manda aí pra gente. Um grande abraço e até a próxima.